Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 25 de junho de 2023. Nós aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário dos domingos, né, das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite. Ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas, e no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e acionar o sininho, né? Ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos, as mensagens do nosso bispo, Dom José, e também o próprio Razões da Fé, que semanalmente a gente vai publicando. Ontem nós celebramos a solenidade do nascimento, a natividade de João Batista, né? Então, os pais Zacarias e Isabel, que já de idade avançada, e Isabel estéril, não estavam conseguindo conceber, né, o seu primogênito, o seu filho. E o Senhor os visita e aí nasce João Batista, o precursor, aquele que preparou os caminhos para o nosso Salvador. E que nós, então, celebramos esta grande festa. E por isso também a gente está hoje refletindo sobre o tema fertilidade, abertos à vida com responsabilidade à luz do pensamento da Igreja. Nossas convidadas de hoje, que já participaram do programa quando nós vivíamos o Dia das Mães, né, aquela semana do Dia das Mães, a doutora Caroline Cristofari Emer, médica, ginecologista e obstetra, especialista em naprotecnologia pelo Instituto Paulo VI de Omaha, nos Estados Unidos, e atuante na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, a paróquia Santa Teresa d'Ávila. Doutora Caroline, muito obrigado pela tua presença. A alegria é minha, Felipe. A alegria é minha mesmo, assim. É um prazer poder falar de tudo isso que eu, primeiramente, vivo e trabalho. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Ótimo, é uma alegria a gente poder estar aqui para falar de vida, né? A igreja é esse lugar de cuidado e de cultivo da vida. E nós temos a Luciana Branquer Gregol, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul, professora de Ciências há 15 anos no município de Caxias do Sul, instrutora do método Creighton de apreciação à fertilidade, pelo Instituto também Paulo VI de Omaha, nos Estados Unidos, e também atuante nas pastorais e serviços da Catedral de Caxias. Olá, Luciana, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. É uma alegria estarmos aqui de novo. O café dessa rádio é muito bom, então estamos aí quando precisarem. É uma alegria, como disse a doutora Caroline, falar de algo que traz tanto sentido, especialmente para a minha vida, para a minha história. Perfeito, né? E retomando a ideia, nós, durante os programas desse ano, nós falamos sobre liturgia, falamos sobre doutrina social da igreja, nos aprofundamos na teologia da Semana Santa, depois fomos falando sobre comunicação, sobre maternidade, e agora nós vamos, nesse tempo que vamos dizer assim, é o tempo ordinário da igreja, em que nós vivemos o tempo comum, nós vamos nos aprofundando também em temáticas que podem ser polêmicas, podem ser um pouco espinhosas, mas que a igreja não pode se furtar de falar. E nós vamos trazendo aqui sempre a linguagem e a luz da igreja sobre os diversos temas. Então, por isso, a gente hoje vai falar sobre a fertilidade, na questão também de responsabilidade e o pensamento da igreja acerca disso. Luciana, o que significa quando a gente diz que um casal está aberto à vida? Bom, esse é um conceito muito amplo, a gente já falava um pouco sobre isso no programa passado, né? Mas se nós formos olhar assim de forma objetiva mesmo, um casal que está aberto à vida, na prática, é um casal que não está usando métodos contraceptivos artificiais, né? Que não está impedindo toda essa função biológica e co-criadora
né, junto com Deus, de geração de vida. Nós estávamos até partilhando, vindo para cá, né, no carro, desse conceito da porta, né? A doutora Caroline falava, estar aberto à vida é estar com as portas abertas e fechá-las momentaneamente por algum motivo justo, algum motivo grave. Não o contrário, não abrir... Agora eu quero ter filhos, então agora eu vou abrir a porta. E agora eu já estou estável financeiramente, eu vou abrir só para ter um filho e depois eu vou fechar a porta de novo. Né? É uma visão exatamente ao contrário, é estar com a porta aberta, estar também com as portas internas abertas, né? É um conceito que nós precisamos entender de compreender o que é essa fertilidade em forma de responsabilidade como casal, né? Não só na parte prática, mas realmente entender o conceito disso internamente. E o que nós podemos, antes da próxima pergunta, que vai ser diretamente a doutora Carol, né? O que a gente pode falar sobre vida? O que é vida, né? Uma vida humana. O que é essa vida humana? Bom, nós temos conceitos médicos, né, para a vida humana. Mas para nós católicos, a vida humana, ela começa no momento da concepção. E o que é a concepção? Né? É a união do espermatozoide e do óvulo. São células sexuais que têm metade da carga genética feminina e metade da carga genética masculina, que quando se unem, formam essa primeira célula completa com uma carga genética diferente do pai e da mãe, única, nova, né? E a partir dali acontecem as outras divisões celulares que vão desenvolvendo essa vida, mas a partir de uma célula já é vida. Inclusive, a gente fala assim muito, não, mas isso é só a opinião da igreja. Não, isso é uma opinião biológica. Exato, eu até entro aqui para complementar isso, porque você falou assim, nós católicos, mas eu vou falar também nós como médicos, nós como profissionais da saúde. Também, ao longo da história, enquanto estudamos a vida humana, nós também podemos né, corroborar com esta verdade, né? Porque, de fato, a vida humana começa na concepção. Existe, sim, um jogo de palavras hoje que muito se usa em termos de gravidez. Por quê? Porque hoje a ciência moderna quer definir a gravidez quando acontece a implantação do embrião no útero, né? Até como uma forma de justificar coisas que interfiram e aconteçam antes da nidação. Então, você pode até, entre aspas, brincar com a palavra gravidez, tá? Brincar, eu tô falando num sentido pejorativo mesmo, né? Mas, sim, a vida em si começa quando a gente tem uma nova célula autora de si mesmo, que é o embrião, né? A partir do momento em que a gente tem o zigoto, que é essa célula formada pelo óvulo e pelo espermatozoide, ele é o autor de si mesmo. A gente só precisa dar condições para que ele desenvolva tudo aquilo que ele de fato já é, né? Assim como todos nós, sem água, sem comida, sem luz, né? Nós não podemos sobreviver muito tempo. Assim também o embrião. Então, a vida começa na concepção também à luz da ciência. Isso, tá? A confusão que acontece é uma confusão antropológica, não é uma confusão biológica. Sim. A escola genética também define, né? Nós temos toda uma carga genética diferente do pai e da mãe, então é um novo indivíduo. O que existe agora de toda essa manipulação, como tu disseste, da gravidez, né? De pessoa humana, não é, tem direito, não tem, é uma questão antropológica. Talvez cultural também. Sim. E de muitos interesses envolvidos, né? Exatamente. Perfeito. Doutora Carol, o que a igreja nos ensina sobre... Eu lembro que no programa anterior nós já falávamos sobre essa questão de paternidade e maternidade responsável, mas é sempre necessário a gente abordar esse assunto e tocar nisso, porque não é aquela coisa de colocar filho no mundo, pura e simplesmente, mas nós somos responsáveis. Quando a gente fala que a vida, né, ela é concebida no momento onde há o encontro do óvulo com o espermatozoide, não é pura e simplesmente uma brincadeira, como nós falávamos há pouco. Não, é uma vida.
Ela precisa ser gestada lá no útero, mas depois ela vai ser, vamos dizer assim, usar um termo estranho, talvez. Ela vai ser parida ao mundo, vai ser trazida ao mundo, e depois ela continua sendo cuidada, gerida ali no contexto familiar. Então, como é que a gente poderia falar como a igreja pensa a maternidade e a paternidade responsável? Então, essa pergunta ela é realmente uma pergunta central, né? Desde que o Papa Paulo VI publicou essa encíclica Humanae Vitae, né? E esse termo, né, foi muito discutido, a gente precisa entender o que é isso, né? E, de fato, é algo que, na prática, muitos casais ou muitas pessoas não conseguem compreender bem, né? Então, assim, primeiro, para falar de paternidade responsável, eu preciso entender que, para eu poder entender isso, eu preciso, primeiro, de uma consciência bem formada, né? Uma progressão de consciência das famílias, das pessoas, de todos nós católicos, e também eu preciso de uma reta intenção, porque sem isso nós vamos jogar o termo responsabilidade para o lado que a gente quiser, né? Então há quem diga que nós temos que ser responsáveis, então em nome dessa responsabilidade nós podemos ter só os filhos que cabem no nosso orçamento, na nossa cabeça, no nosso querer doar-se. Então eu faço algo bem quadradinho que se conforme com aquilo que eu quero, né? De uma forma reduzida, então eu estou sendo responsável, né? E também posso jogar para o outro extremo de dizer que então eu tenho que assumir todos os filhos que Deus der, sem olhar para mais nada, sem olhar para a saúde, sem olhar para, enfim, né? De uma forma assim, tudo está nas mãos de Deus. É óbvio que tudo está nas mãos de Deus, mas a paternidade responsável, ela requer essa maturidade nossa, né? Porque a paternidade responsável, isso não sou eu que estou dizendo, é a própria encíclica quem fala, né? Coloca que ela pode ser considerada paternidade responsável tanto uma deliberação generosa para ter uma família numerosa, quanto uma decisão tomada, sim, por motivos justos e graves, né? Respeitando a lei moral, de evitar novos filhos, seja temporariamente ou seja né, por tempo indeterminado, né? Então tudo isso pode estar de acordo com essa paternidade responsável, mas como então que eu vou discernir isso na minha família, na minha vida, né? É necessário compreender que nós precisamos crescer na fé, né? Nós precisamos entender primeiro o nosso papel de co-criadores, como a Luciana já falava, né? Eu quero chamar primeiro a questão da responsabilidade no sentido de trazer responsabilidade para o casal. Sim, você casou na igreja, você assumiu um compromisso diante de Deus, você respondeu ao padre que você estaria aberto a assumir os filhos que ele te deu, e é parte da sua biologia, é parte da sua missão como casal acolher esses filhos. Então você é responsável, sim, no sentido de estar aberto à vida, sim, né? De entender que esta é a sua primeira missão. É como nós falávamos no programa anterior, né? É preciso ter uma hierarquia de valores bem formada para que nós possamos compreender esse termo. Senão fica muito fácil achar motivos para não ter filhos, né? Eu preciso entender a minha responsabilidade perante Deus, perante mim mesma, perante a família, perante a sociedade. Nós somos chamados a sermos co-criadores de Deus. E o Papa também coloca no final aqui desse trecho da encíclica, né, que a missão de transmitir a vida, nessa missão, eles não são, o casal, no caso, livres para procederem a seu bel prazer, né, como se pudessem determinar de uma maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, né? Então, é algo realmente pessoal, delicado. Não é o médico quem vai dizer ao casal quantos filhos ele deve ter, não é o padre puramente, né, como alguém que dita a regra. Isso é algo que o casal precisa conversar, precisa amadurecer e precisa também de uma direção espiritual, muitas vezes, às vezes de um conselho médico relacionado à saúde, mas é algo que, de fato, nós precisamos amadurecer e sermos, de fato, responsáveis, mas responsáveis no sentido não de nos livrar da responsabilidade, mas no sentido de assumi-la com alegria. Perfeito. Eu acho que isso é um ponto-chave para nós tratarmos sobre a fertilidade e sobre também o que a gente vinha falando antes, né?
de que às vezes essas máscaras ou maquiagens que vão se colocando sobre o que é a vida, a partir de quando a gente pode considerar a vida, nas nossas culturas, nos governos onde se se descriminaliza a questão do aborto, né? É muito importante a gente pontuar claramente como que nós precisamos formar nossas famílias e nossos jovens, ajudá-los a compreender a necessidade de olhar com responsabilidade para essa questão da paternidade. Isso não significa, como nós falamos agora, você dizer, não, eu não quero ter filhos, ou simplesmente vou ter 15 filhos e a providência de Deus vai dizer o que a gente vai dar de comer para essas crianças, né? É formar para algo, como nos colocam os documentos da igreja, algo responsável, né? Estar abertos à vida, sim, dentro dos limites humanos que nós temos também, mas olhando também o futuro, né? Olhando o futuro e tentarmos sair dessa cultura de máscara sobre a vida ou sobre uma gravidez, que depois essas mesmas máscaras, elas estão na gravidez, mas estão lá no fim da vida também, na questão dos idosos. Da eutanásia, né? E muitas vezes a gente, na questão mesmo de se colocar pura e simplesmente os idosos em lares, esquecendo, a família esquecendo deles, né? Então, são os extremos da vida, o início e o final, que são os mais frágeis. Acho que é importante aqui a gente trazer, já para concluir esse primeiro bloco, o que um casal que está aberto à vida deve fazer para cuidar da sua fertilidade e, ao mesmo tempo, da sua saúde. Acho que é importante a gente pontuar isso. Então, para responder essa pergunta, à luz da igreja também, né, a gente pode usar o catecismo, e ele diz o seguinte, que para os casais católicos, né, é orientada a continência periódica ou métodos naturais, que são baseados nessa autoobservação para identificar dias de fertilidade, dias de infertilidade e selecionar esses dias conforme forem os objetivos desse planejamento familiar, né? Esses métodos, então, como diz o catecismo, eles respeitam o corpo dos esposos, né? Não é uma visão utilitarista, como a gente estava falando até antes da eutanásia. Por que se desconsidera ou se tira o direito ou se diminui o embrião ou o idoso? Porque eles não são úteis. Não dão lucro para a sociedade. Exatamente, dão trabalho, né? Então, aqui a gente está falando de respeitar o corpo do outro, não de só utilizar o corpo do outro para ter o seu próprio prazer, né? Além disso, esses métodos, eles vão animar a ternura entre eles, porque a própria Humanae Vitae fala da alma interior da sexualidade, né? A sexualidade humana não é só a genitalidade. No método Creighton, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, eles falam que a sexualidade ela é espiritual, psicológica, física, intelectual, comunicativa, criativa, emocional. Então, ela tem muitos aspectos. Quando a gente usa um método natural, nós estamos alimentando todos os aspectos da sexualidade. E, além disso, com esses métodos, nós estamos alimentando uma liberdade verdadeira. Porque aí nós vamos ter realmente a consciência de escolher, de decidir. A gente não vai estar indo pelos nossos instintos animais, de, eu quero prazer, então não interessa o que tenha pela minha frente. Então, nós vamos estar realmente nos orientando e desenvolvendo virtudes. Então, um desses métodos naturais que os casais católicos que estão abertos à vida podem utilizar é o método Creighton. Existem também vários outros métodos, o método Billings, que é parecido com o Creighton, os métodos de temperatura, o Natural Cycles, né? E todos eles fornecem para o casal informações para eles poderem se orientar e fazer o seu planejamento familiar, estando abertos à vida, porque isso vai acontecer de forma natural.
E muitas vezes a gente fala disso, né? Quando a gente fala a palavra método natural, já vem aquele negócio, não... A tabelinha. Ai, meu Deus, não, mas isso aí é de 1800 e Guaraná com rolha, como dizem, né? Isso aí não existe mais, nós estamos na época da tecnologia, nós estamos na ciência, como é que vocês querem falar em método natural, onde já se viu? E, gente, isso é um desconhecimento. Esse tipo de fala é uma fala de ignorância. Desculpem se o chapéu. Mas ignorância é só a ausência da informação, né? Então, hoje, esses métodos, por exemplo, o método Creighton para um casal que está querendo evitar a gestação, foi feito um estudo onde foram analisados 17.130 ciclos de casais de 5 centros de fertilidade no mundo. E eles conseguiram um percentual de uso, não o teórico, né? Que a gente sabe que o teórico é maravilhoso, mas o de uso mesmo, com a humanidade, de não atingir a gravidez em 96,8%. Isso é maior do que preservativo, maior do que vários métodos artificiais. Então, as pessoas, elas desconhecem essa informação, sendo que elas poderiam estar vivendo o seu ciclo naturalmente, né, de forma muito mais saudável. Então, a igreja orienta isso não por uma questão de pode ou não pode, mas porque a igreja é mãe, porque a igreja sabe o que é bom para os seus filhos. Mãe e mestra, sempre exatamente, buscando formar bem os seus filhos. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 25 de junho. Fique conosco, temos muito mais assuntos para falar. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 25 de junho de 2023, com o tema Fertilidade, abertos à vida com responsabilidade à luz do pensamento da Igreja. Nossas convidadas, a doutora Caroline Cristofari Emer, que é médica ginecologista e obstetra, e a Luciana Branquer Gregol, que é formada em Ciências Biológicas, é professora e também instrutora do método Creighton de apreciação da fertilidade. Doutora Carol, à luz do magistério da Igreja, quais são os caminhos oferecidos para os casais quando se fala de fertilidade e infertilidade? Nós falávamos antes na questão, sobretudo, da saúde, mas aqui eu acho que entra a questão moral também, né? O que a igreja orienta de forma moral com relação a isso? Então, dando seguimento àquilo que a Luciana já falava, né? O que a igreja orienta como uma mãe, né, de 2000 anos, é os métodos naturais, né? Então, se você quer viver a sua fertilidade, a sua sexualidade de forma moralmente, inclusive biologicamente saudável, nós precisamos aprender os métodos naturais. Não só aprender no sentido assim para controlar, né? Mas aprender no sentido de também trazer todo o potencial à tona. Então, um casal que usa, por exemplo, o método Creighton, que é o método que nós duas hoje atualmente trabalhamos, por isso comentamos mais, né? É um método que vai ajudar tanto casais que precisam adiar a gestação, quanto casais que querem alcançar uma gestação, né? Então, métodos como a Luciana comentou, métodos que respeitam a biologia do casal, do corpo, métodos que respeitam uma verdadeira liberdade, porque é a capacidade, a gente está alimentando num casal que usa um método natural a capacidade de dizer sim e não, né? Não só dizer sim das suas vontades, mas sim e não, né? De acordo com decisões que eles tomem, né? E também, assim, falando da questão moral, né, eu quero também deixar bem claro aqui para quem nos escuta a orientação da igreja, né, porque a pergunta era à luz da moral da igreja. Então, eu não estou falando aqui de acordo com aquilo que eu acho, estou falando de acordo com aquilo que o catecismo e a igreja nos orienta, né. Então, o catecismo coloca que é moralmente ilícito todo e qualquer artifício que se use antes da gestação, né, antes do ato sexual propriamente. Então, toda e qualquer forma de contracepção artificial,
tá? Ou durante a relação sexual, então, por exemplo, o preservativo, ou depois no desenrolar das suas consequências naturais, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Então, tudo isso é visto como ilícito e moralmente mal, né? Porque, de fato, vai ao encontro, né? No sentido contrário de tudo... Aliás, vai de encontro, né? No sentido contrário àquilo que nós acabamos de falar, né? Nós estamos manipulando o corpo do outro, nós estamos manipulando a vida, nós estamos sendo, de fato, irresponsáveis, né? Perfeito. E agora, Luciana, por que a igreja... Né, aqui a gente falava agora do que é moral, né, trazendo... a doutora Carol trouxe mesmo a questão do preservativo, da pílula do dia seguinte, né? Mas também aqui a gente pode pontuar os casais, né, que buscam a fertilização in vitro, esses métodos que não são naturais, né? Por que a igreja não recomenda algo que não seja natural, algo que seja implantado, né, diretamente no útero da mulher? Ou, enfim, por que a igreja não orienta isso? Então, aqui vai ao encontro daquela primeira pergunta que a gente falou, né, que nós fizemos, que nós conversamos, do conceito de vida. É aí que a igreja se coloca. Se a igreja católica acredita e defende a vida a partir da sua concepção, a partir daquela primeira célula, nós temos que protegê-la desde o princípio. E o que muitas pessoas desconhecem é todo o procedimento fisiológico desses procedimentos, como a fertilização in vitro, e inclusive o funcionamento dos anticoncepcionais hormonais, né? Muita gente não sabe, por exemplo, que os anticoncepcionais hormonais, os DIUs de cobre ou o DIU hormonal, eles têm potencial abortivo, porque mesmo que eles têm, claro, uma primeira função, isso a doutora poderia falar muito melhor do que eu, mas eles têm uma primeira função de manter a dosagem hormonal constante para não chegar a gerar uma ovulação, mas às vezes não é suficiente. Então, acontece uma ovulação, os casais tendo a relação, vai acontecer uma concepção, e esse embrião formado, a segunda, então, função do anticoncepcional hormonal é não deixar com que o útero se prepare para receber o embrião. Então, o que acontece? Se formou o embrião ali na relação, quando ele passa pela tuba e chega no útero para se implantar, não está preparado. Então, ele acaba morrendo ali. Ou seja, o anticoncepcional hormonal pode estar matando bebês. E nós estamos falando isso como igreja. Nós, como igreja, acreditamos que a vida começa ali. É muito forte falar isso, né? E muitas pessoas, quando descobrem isso, pensam, meu Deus do céu, eu posso ter matado muitos filhos meus, né? Por isso que é importante a gente estar falando da informação. E a fertilização in vitro é a mesma coisa. É a manipulação desses embriões. Eles, numa placa de Petri, vão unir ali um espermatozoide e um óvulo, só que não é um só. São muitos embriões que são formados. Num mínimo, existe um livro chamado Enfrentando a Infertilidade para Católicos. Muito bom esse livro. Depois eu procuro até o autor, caso alguém se interesse. Que eles falam assim que um mínimo de perda de 6 embriões e chega até 18 embriões perdidos para um embrião que possa vir a se implantar e nascer. Então, por isso que a igreja não recomenda, não autoriza esses métodos ilícitos. Porque de que adianta eu estar lutando por uma vida se eu vou estar matando, né? Vou estar descartando, botando no lixo outras vidas, né? Toda a vida importa, desde o começo até o final. É o que a gente falava antes. Não interessa se ela é útil, se ela é visível, se ela é grande, se ela é pequena, se ela dá lucro, se ela não dá. Toda a vida é importante. Do começo até o fim. Do começo ao fim. Exatamente. Doutora Carol, na prática, como funciona? Tu trabalhas, né, nós falávamos agora um pouco do método Creighton, mas ele está envolvido dentro da naprotecnologia.
como ela funciona e como ela analisa e acompanha caso a caso a fertilidade ou a infertilidade da mulher. E o que diferencia esta forma de trabalho da ginecologia tradicional? Então, para a gente falar um pouco sobre naprotecnologia e o que é isso, né, para quem nos escuta, não tem como não falar sobre o método Creighton e sobre como tudo isso se desenvolveu, né? Então, o método Creighton e a naprotecnologia são dois filhos ou são dois frutos de trabalho de um médico norte-americano e de sua equipe, que é o Dr. Thomas Hilders, né? Ao longo dos últimos pelo menos 40 anos, né? Então, esse médico, quando ele, lá na década de 60, leu essa encíclica Humanae Vitae, e ele foi desafiado pelo final da encíclica que fala, né, que o Papa convoca os profissionais da saúde, os pesquisadores a desenvolverem respostas moralmente boas para as questões de reprodução e de sexualidade dos casais, né? Esse médico tomou para si esse desafio e aí ele foi vendo que a ginecologia moderna ia por um caminho de supressão da fertilidade, de manipulação da vida, e ele aos poucos, sempre vinculado com a Universidade Creighton, né, em Omaha, no estado do Nebraska, ele foi desenvolvendo essas pesquisas sobre fertilidade até o ponto em que ele criou o método Creighton, que é esse modelo de apreciação da fertilidade, em que o casal consegue reconhecer a sua fertilidade dia a dia e decidir se quer ou não quer engravidar, né, ou se vai ou não vai engravidar ao longo dos anos, dos dias, né? E também ele desenvolveu, então, a naprotecnologia. O que é isso? O que é a naprotecnologia? Eu particularmente digo que ela é uma nova ginecologia. Não nova no sentido de que recém-criada, porque ela tem mais de 40 anos de desenvolvimento, mas nova no sentido de que ela tem uma abordagem diferente em relação à ginecologia tradicional, né? Então, o Dr. Hilders, ao longo desses anos, acompanhando as usuárias do método Creighton, ele foi, obviamente, vendo problemas ginecológicos comuns, como endometriose, ovário policístico, infertilidade, sangramentos anormais, e ele viu que, como ginecologista, a resposta que a ginecologia moderna dava para essas situações também não era adequada para aquilo que os casais tinham como visão de vida, visão moral, né? Não aquela visão supressiva da fertilidade, né? Então, ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo tratamentos alternativos. Não quero falar alternativos no sentido pejorativo, porque sempre aquilo que é alternativo parece ineficaz ou estranho, mas alternativo no sentido de que não era o padrão, né? Que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, a naprotecnologia, ela é uma outra forma de abordar os problemas ginecológicos das mulheres, das usuárias do método Creighton especificamente, porque o método Creighton, o gráfico que a mulher faz no seu uso do método é a ferramenta de trabalho, tá? Que o médico da naprotecnologia tem para poder fazer seus diagnósticos, para corrigir as anormalidades do ciclo, né? Então, ele foi, através dessa ferramenta, desenvolvendo tratamentos diferentes. Tá, mas então, você me perguntou, o que é diferente? Qual é essa diferença da ginecologia, digamos assim, clássica ou tradicional, moderna, para a naprotecnologia? A primeira coisa a ser falada aqui é essa questão dessa visão, né? O Dr. Hilders sempre desenvolveu tratamentos no sentido de respeitar a fisiologia, respeitar e restaurar a fisiologia reprodutiva feminina e do casal, digamos assim, né? Não com esta visão supressiva. Então, eu quero tratar uma endometriose respeitando a fisiologia e tentando restaurar essa fertilidade, essa saúde feminina, e não bloqueando o eixo hormonal dela. Assim também todos os outros problemas ginecológicos. Então, nos tratamentos propostos pela naprotecnologia, não há anticoncepção, não há bloqueio da ovulação, né? A gente vai tentar entender por que aquela mulher está enfrentando aquele desafio, aquela normalidade, né? Não só, como o Dr. Hilders diz, não só colocando um band-aid na situação, né? Porque... E essa é uma crítica que eu faço, de fato, para a ginecologia que eu aprendi, né, tradicionalmente. Porque você tem ovário policístico, o que você dá? Anticoncepcional. Você tem endometriose, o que você dá? Anticoncepcional. Ah, ela está com sangramento anormal, vamos resolver esse problema com anticoncepcional. Quer dizer, o mesmo remédio para tudo, né? E afinal, o que está causando tudo isso? Como que a gente vai abordar a ferida em si? Não só colocar um band-aid. Porque o que eu mais vejo no meu consultório hoje são mulheres que ficaram anos usando anticoncepcional, ou só porque não queriam engravidar, ou porque tinham algum problema, e aí elas passaram anos usando o anticoncepcional, e aí elas param porque elas querem engravidar com 35 anos, e aí elas não sabem nada da sua saúde reprodutiva, porque elas passaram anos com um band-aid que silenciou todos os problemas de saúde que elas tinham, que anestesiou os sintomas, mas não tratou. E aí elas vêm
às vezes com uma gama de problemas que nunca ninguém pôde ver, porque não tinha sintomas, porque estava com aquele band-aid ali. Então, a naprotecnologia tem, de fato, uma abordagem diferente para tudo isso, né? E a gente também não lança mão de métodos de reprodução assistida, a gente não usa anticoncepcional oral, nem DIU, nem nada disso, né? Não é que a gente não use hormônios nos nossos tratamentos, a gente utiliza, mas sempre os hormônios que têm uma ação bioidêntica. Eles até são sintéticos, porque nós não temos tanto acesso a hormônios totalmente naturais, né? Mas a gente usa hormônios bioidênticos, que terão a mesma função que o hormônio natural teria no organismo da mulher. E não derivados dos hormônios naturais, que o Dr. Hilder chama de artimônios, que vão ter outras, por suas potências diferentes, vão ter outras funções no músculo, no coração, no ovário, no útero, no cérebro dessas mulheres, né? Então, eu diria que essas são as grandes diferenças. É uma diferença de visão da saúde, de abordagem. Né? E de abordagem e de tratamento. Realmente, de fato, é uma outra forma de ver, de avaliar e de tratar essas mulheres. Luciana, como funciona na prática o método Creighton e como as mulheres que podem fazer uso deste método natural para mapear o seu ciclo também e também a sua saúde reprodutiva? Então, os casais, as mulheres que usam o Creighton, eles recebem a instrução de um instrutor, que no caso eu sou instrutora, onde eles são ensinados todo o processo de checagem rotineira associado à sua higiene. Então, a mulher, ela passa o papel, né, na sua abertura vaginal, no corpo perineal, ela vai, a partir disso, identificar uma sensação, depois ela vai observar, vai ver se tem algum muco, e ela vai ser ensinada a fazer um teste para classificar e categorizar esses mucos, né, quanto à cor, à elasticidade, quanto à consistência, e isso ela vai registrar num gráfico, né, que vai ser utilizado pela naprotecnologia, né, pelo médico. São observações muito rápidas, né? 20 segundos no banheiro, ela já consegue fazer essa observação, né? Está associado aos momentos de higiene, né? Urinar, evacuar, tomar banho. E no final do dia, ela registra o sinal mais fértil observado no dia. E aí, com isso, ela também vai ser ensinada a identificar se esse registro é um registro de dia de fertilidade ou de infertilidade. Existem algumas outras instruções, protocolos específicos conforme a categoria reprodutiva que a mulher se encontra. Então, né, amamentação, pós-pílula, ciclo regular, irregular, para ciclos de pós-aborto. Então, são vários protocolos, né, bem personalizados, indicados, mas é uma coisa muito rápida, né, e é uma coisa muito prática, que qualquer mulher consegue aprender, né, o ensino é dado para o homem também, para que o casal utilize o método e consiga identificar e aí selecionar os dias para ter relação conforme o seu objetivo. Se o objetivo for evitar uma gestação, eles vão selecionar os dias de infertilidade. Se o objetivo for alcançar uma gravidez, eles vão focar mais, selecionar os dias de fertilidade. E aí, com isso também, nós podemos rastrear algumas informações para encaminhar eles para um médico, caso algum parâmetro não esteja ok. Perfeito. É bom a gente ter esse olhar prático, né? Do que o que acontece, qual é o passo que se deve dar, como é que um casal tem que se organizar também na sua vida, né? No seu dia a dia, no seu momento também de intimidade do casal, né? Para a relação, enfim, tudo isso é muito importante. E a gente sair puramente da teoria e para esse olhar mais prático também. No terceiro bloco, nós vamos falar diretamente sobre as questões, um pouco de testemunho, um pouco também olhando a saúde do homem, que é bem importante, e vamos falar sobre o Dia da Fertilidade, o evento que as meninas aqui estão preparando para falar sobre esse tema e tirar dúvidas da população e das pessoas interessadas. Fique conosco, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese, pelo Spotify e ainda na TV Serra, canal 526 da NET. Nós estamos nesse dia 25 de junho de 2023, dia posterior à solenidade do nascimento de São João Batista, o precursor, aquele que veio indicar os caminhos do Senhor e que também nos dá sinais de como aderir, como abraçar a vida, né? Os pais dele, Zacarias e Isabel, com as dificuldades de conseguir engravidar também, confiaram na palavra do Senhor, foram visitados pelo próprio Deus e assim se cumpriu a profecia do precursor que ia à frente do Salvador. Doutora Caroline, o que dizem as pacientes que adotaram a naprotecnologia em suas vidas? Quais as diferenças sentidas? O que mudou na qualidade de vida, na vida sexual e no próprio relacionamento? Olha, de outra forma, parece que você está me perguntando sobre os frutos, né? Os frutos disso, né? Olha, eu diria, e agora digo também como alguém que é usuária do Creighton, né? E como alguém que trabalha com isso, com a naprotecnologia, com o método Creighton. Para mim é uma sensação de liberdade mesmo, sabe? Tanto que estudar tudo isso, trabalhar com isso, me trouxe uma visão de todo esse conhecimento assim, nossa, mas isso tem que ser ensinado nas escolas, isso é como o corpo funciona e respeitar como o corpo funciona. Então, eu estou aqui lidando com a natureza das coisas como ela é, né? E é muito bonito, assim. Essa é a sensação que eu tenho dos casais que eu já atendi ou que acompanho e dos amigos que usam e também de mim mesma, assim, né? Eu diria que, de fato, a gente tem a sensação de estar vivendo com essa liberdade, né? Liberdade de não precisar tomar um remédio para regular algo que a minha natureza já fez perfeita. Claro que se há uma normalidade que precisa de medicamentos, a gente vai usar. Mas se eu sou saudável, meu esposo é saudável, por que eu preciso de um anticoncepcional, de um DIU, de um remédio, de algo assim, né? Então, só isso já é algo libertador, assim, né? A gente se sente muito bem, né? E também a gente se sente percebendo mais a nossa saúde, né, Lucy? É verdade. Porque a gente tem um entendimento mínimo necessário para compreender o que é o normal do meu corpo, né? E aí, quando algo não está normal, eu já sou capaz de perceber, né? Que o meu ciclo não está bem, que, né? Enfim, uma autopercepção muito grande. Eu vejo os casais conversando mais sobre sexo, os casais conversando mais sobre filhos, as pessoas querendo mais ter filhos, né? Então, a gente vê tudo isso acontecendo como fruto da sexualidade como ela foi criada para ser vivida na visão da igreja. E acho que aqui também é importante, né, a gente recordar aquilo que falávamos nos blocos anteriores, que a sexualidade não é só o ato, né, da relação, mas ela é o contexto todo em que o casal está inserido também, né? Isso aí. Eu que recebo algumas alunas, né, a gente vê muito isso, assim, como elas estão começando a exercitar essa questão da abstinência periódica, é também trabalhado essa questão dos outros aspectos da sexualidade. Então, é muito legal quando elas chegam e contam, né? Ah, não, mas a gente não teve relação, mas como a gente está se relacionando melhor, porque a gente está exercitando as outras áreas, né? Então, realmente, a nossa relação é mais profunda, porque são todos os aspectos, não é um só. E enquanto a doutora falava, eu pensava assim, naquela análise, como que a gente se sente no escuro? Quando a gente não sabe o que vai ter na nossa frente. Muito inseguro, com muito medo. E com o Creighton, a gente sabe exatamente onde a gente está andando. A gente sabe o que fazer conforme as coisas aparecerem. Então, dá muito mais segurança. E é realmente aquilo que se fala muito aí hoje em dia, que eu nem gosto muito dessa palavra, mas enfim, do empoderamento, é o autoconhecimento. Então, essa questão de poder ver, e eu que também sou usuária e sou paciente da Napro, de poder ver, não, meu ciclo esse ano tá muito diferente, não tá legal, eu tô muito estressada, olha só como isso influencia, né? Então, saber de si, não estar mais no escuro, fora todas as questões. Eu tenho uma aluna que me diz assim muito, nossa, mas quando eu usava a pílula eu tinha tanta dor de cabeça, eu me sentia tão mal, eu me sentia sempre zonza. E ela diz, agora eu me sinto muito mais viva.
né? A retirada do anticoncepcional deu para ela toda a vivência do ciclo da mulher. A mulher pode ter novamente libido, porque com o anticoncepcional a mulher fica sem libido nenhuma. Então, ela tem aquelas variações, ela é mulher de verdade, como a gente diz, Eu né? diria também que uma percepção que eu tenho é como se, quando a gente usa a nossa fertilidade da forma tradicional, usando alguma coisa, é como se a gente estivesse delegando a outro a sabedoria e a decisão da nossa fertilidade, seja ao remédio, ao médico, né, ao DIU, é como se isso estivesse na mão de outro. Enquanto que quando eu uso um método natural, eu estou decidindo, eu estou, né, observando e tomando decisões diárias. Então é algo que está na minha mão, é a minha saúde, é o meu corpo, né? E aí isso está na minha mão, né? E outra coisa que eu só quero também falar, que é algo importante, como você perguntou assim, os frutos que eu vejo do trabalho da NAPRO, eu também quero enfatizar uma questão, sabe? Que são os casais que são inférteis, né, ou subférteis, os casais que estão, né, enfrentando essa cruz da infertilidade, né? O que eu vejo com a naprotecnologia é um amadurecimento muito grande desses casais, sabe? Porque eles são chamados a elevar esse sofrimento. Eles são chamados a ressignificar, a dar sentido, não como algo que é só sofrimento em si, porque é sofrimento, mas é algo que tem um sentido, é algo que vai ajudá-los a amadurecer e também tira deles essa questão de que eu vejo muitas vezes, de certa forma, uma visão utilitarista do corpo do outro. Então é aquele casal que quer engravidar, mas que o relacionamento tá péssimo, mas um do casal quer engravidar muito, ou os dois. Então às vezes eles só têm relação nos dias férteis porque querem engravidar, e aquela relação artificial, seca, que depois cada um vai chorar, ou que não, enfim, né, que também não cumpre o sentido da união procriativa e unitiva do casal, né? Então eu vejo, sim, casais que estão, de fato, amadurecendo, se amparando naquele sofrimento e não usando do corpo do outro para ter o filho que eu tanto quero como uma mercadoria, sabe? Isso eu vejo muito também nos casais que eu acompanho. Que importante isso, né? Sobretudo, olhar o outro como um ser humano e o templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos ensina. Mas nós falamos bastante aqui, doutora Carol, sobre a questão da saúde da mulher. Mas e quando a questão da infertilidade ou tem algum problema com o homem, com a saúde do homem? O que deve ser feito? Bem importante, agradeço a tua pergunta, porque parece que quando a gente fala de subfertilidade, infertilidade, parece que, entre aspas, a culpa, e na verdade não é culpa de ninguém, mulher. É sempre a mulher, né? Então e as mulheres, por serem mulheres também, elas já são mais investigativas, elas querem tanto aquele filho. Também. Então, né, muitas vezes o ginecologista se debruça tanto na saúde da mulher, mas de fato, uma coisa básica quando a gente lida com infertilidade é que ela é multifatorial. Dificilmente a gente vai pegar um casal que a gente identifica um problema, e feminino mais ainda, né? Que a gente identifica aquele problema na mulher e que a gente trata aquele problema e tá tudo resolvido. Geralmente a gente tem vários fatores, né? Em pelo menos 1/3 dos casos aí pode ser um fator masculino também, né? Então, de fato, quando a gente vai investigar uma fertilidade que não está bem, a gente tem que investigar o casal. Então, o homem também é chamado a estar nas consultas, a fazer avaliações, né? É algo muito difícil, muitas vezes, até culturalmente, né? É muito difícil para a maioria dos homens, parece algo humilhante identificar um problema em si, né? Eu acho que até é cultural, né? Com certeza. Que a gente, o homem não gosta. Tem a ver com a impotência dele como homem, né? Mas a gente vê isso mesmo quando naquelas campanhas de Novembro Azul, quando se vai falar do câncer de próstata, né? Verdade. O quanto o homem se acha o superpoderoso, o super-homem, o machão da história, vamos dizer assim. Exato. Mas ele também, né, tem que avaliar a sua saúde e principalmente na questão fertilidade. Então, na naprotecnologia, a gente tem uma avaliação para o casal, a gente tem exames que o homem também vai fazer, tratamentos que muitas vezes também o homem é chamado a fazer, sim. Muitas vezes também a gente, obviamente, precisa da avaliação de um urologista que trabalhe alinhado com a questão da fertilidade também. Mas sim, nós não podemos negligenciar o papel do homem, não só na questão de infertilidade, como na questão de responsabilidade sobre a fertilidade do casal, né? É sempre isso, né? Fertilidade, ela não é da mulher, ela é do casal. Bem importante o que a gente pontuou aqui. E
Para quem ainda tem dúvidas sobre os métodos naturais, sobre o que fazer, como buscar, quem são os profissionais também voltados a essa área, né? O que deve fazer, Luciana? Como é que... E eu sei que vocês têm um evento agora para o dia 1º de julho, né? Que é o dia da fertilidade. Peço que tu explique um pouquinho como é que as pessoas podem buscar essas informações e como podem participar dessa atividade. Muito bem, então, para quem ficou curioso, para quem ficou instigado ou para quem quer realmente ir lá e botar o dedo na ferida e dizer, não, isso aí não funciona nada, né? Nós estamos desenvolvendo um evento chamado Fertility Day, dia 1º de julho deste ano, num sábado à tarde, às 2h30 da tarde. Próximo sábado, isso aí. No auditório do edifício W Tower, na Alfredo Chaves, 1208. Em Caxias. Em Caxias do Sul, isso aí. Onde vão ser realizadas palestras especificamente sobre método Creighton e sobre naprotecnologia, onde todos os detalhes de como isso funciona, quais são os indícios, todas as questões de publicações científicas que dão todos os parâmetros para a confiabilidade desse método e dessa ciência médica vão ser expostos. Então, para você que está querendo engravidar, que está com questões de fertilidade e está querendo saber de outras alternativas, então, para a questão de fertilidade, né? Eu sou católica, não quero fazer fertilização e eu não sei mais o que fazer porque eu quero engravidar. Vá nesse evento, né? Ou, eu não tenho nada a ver, mas eu quero indicar para alguém. Pode indicar. Ou quero sair da pílula anticoncepcional. Isso aí. Sou católica e me vejo em conflitos com aquilo que o meu ginecologista me orienta. Eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose. Como que eu faço para viver com a minha questão moral, com a liberdade? Tudo isso, né? Na verdade, todas as mulheres, todos os casais são chamados, convidadíssimos, porque interessa a todos nós, né? O público-alvo, na verdade, é amplo. Porque até padres que são procurados para conselhos para essa questão de fertilidade, né? Eles precisam conhecer esse método, porque realmente é uma responsabilidade nossa como católicos, é o chamado da Humanae Vitae, de nós atendermos e cuidarmos da vida, né? Então, padres que estiverem interessados em participar desse encontro para colher informações e poder orientar melhor os seus leigos, famílias, jovens que ainda estão namorando ou que não estão namorando, noivos que querem buscar isso. Inclusive, esse método é utilizado não só para casais, né? É utilizado por irmãs religiosas, porque é ensinado também a questão de observação e rastreio de saúde, né? Não é só para quem tem vida sexual ativa ou para quem está se preparando para um casamento. Então, realmente esse evento é muito amplo, mas o objetivo é disseminar, espalhar essas informações científicas embasadas sobre esse método natural que dão todas essas ferramentas para uma vivência lícita, né? Do que a igreja orienta em relação à vida, em relação a planejamento familiar, em relação à relação sexual, à vida de casal, a vida matrimonial. Perfeito. Então, eu peço que tu repita dia, horário e local. Então, Fertility Day, dia da fertilidade, dia 1º de julho, sábado próximo, às 2h30 da tarde, no auditório do W Tower, na rua Alfredo Chaves, 1208. Nesse encontro, então, vão acontecer palestras, sessão de perguntas e um coffee break para a gente poder partilhar, se conhecer um pouco. Troca de experiências. Isso aí. Isso é muito Fala também sobre como se inscrever, Lúcia. Sim. Nós temos uma ficha de inscrição, então, que é bem importante que as pessoas preencham, justamente para a gente ter uma noção do público que vai estar presente. Então, vocês podem buscar a inscrição no site da Diocese. Isso, pelas redes sociais da Diocese vão ser divulgados, mas também pelo telefone
telefone 54 99147 1241. Esse evento é gratuito, não tem custo, mas nós estamos pedindo a doação de 1 quilo de alimento que será destinado a doações da Savipa, para a Savipa, que é uma associação católica. Associação São Vicente de Paulo. Isso aí. Né, coordenada pelo padre Diego Bettoni, que também já esteve aqui no nosso programa algumas vezes também. Gente, muito obrigado por terem estado aqui, né, no Razões da Fé, desse domingo, 25 de junho. Obrigado por terem partilhado sobre naprotecnologia, sobre fertilidade, sobre o método Creighton. Eu acho que isso vai nos enriquecendo mais também na compreensão do que a nossa fé e a nossa igreja nos falam sobre vida. Muito obrigado. Fiquem até a próxima semana, fiquem bem. Nós vamos falar na próxima semana sobre aborto. Escolhe, pois, a vida. Assuntos que se complementam, assuntos também que precisam de um posicionamento claro e firme da Igreja Católica. Até o próximo domingo. Fiquem bem.